Senhores, bom dia. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Estaria. Cara, preciso desligar o data show. Jovens, bom dia, bom dia. Vamos lá, olha, é de tudo, é gente, ó, invertida, ó, viu? Parou de responder mouse, teclado e monitor, a pessoa tá assim, ó. Axa, quem seria? Juntou o terceiro A e o terceiro B hoje? Jura? Por quê? Por que? Você já viu já esse meme do guri? Magrinho, de óculos chavoso. O cara fala assim, as pessoas falam que o pessoal que fuma muita maconha perde a memória. Ele faz assim, tira o óculos. Então por que? Por que? Mano, eu fiquei velho. Não. Ele é meio louco. Eu ouvi isso, hein? Você não vai mais operar o polegar, porque você não tem. Jovens, vamos lá. Juventude, vamos lá. Juntaram justo na aula que eu tive. Vocês viram que sexta-feira eu não consegui dar aula no terceiro A? Porque tive um negócio lá, uma ação entre amigos. Obrigado, Mari. Muito obrigado, viu? Valeu. Jovens, então a gente vai... Não, porque teve um negócio que o Valdir veio fazer aqui, da palestra. Teve um negócio. Dez minutos? Ah, não. Meu amor, por 10 minutos eu nem bato uma gilete. Vamos lá, olha só. Nessa situação aqui, eu vou começar a trabalhar as coisas de trabalho. Para mim, você está rindo do quê, seu ridículo? Na seca que eu tô topando por 7. Pessoal, falando a respeito dos exercícios de trabalho, eu vou tentar agora caminhar para o final dessa apostila 4. Vamos lá. Questão que falsa. Página 250. Exercício 3. Olha lá. Aparece um gráfico aí, ó, e ele fala assim, ó. O gráfico indica como varia a intensidade de uma força aplicada ininterruptamente sobre um corpo enquanto é realizado um deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido da força aplicada. Na física, existe uma grandeza denominada trabalho. O trabalho de uma força durante a realização de um deslocamento é determinado pelo produto entre as grandezas quando ambas têm a mesma direção e sentido. Ou seja, é uma questão bem no modelo do Enem, onde ele explica um pouco do conteúdo e dá uma situação. Eles fazem isso, né?
supondo que você já tenha um domínio de 60%, ele joga uma fagulha para te ajudar a lembrar e propõe a questão. Vocês já repararam que as questões do Enem de exatas são assim? Aí ele coloca um gráfico que é assim, ó. Uma força que é 20 e 60. É. Aí aqui no nível de 40 ele anda mais um tantão aqui. Aí aqui no nível de 20 ele anda mais um tijolinho. De tijolinho em tijolinho. Beleza? E nesse eixo aqui você tinha força, nesse eixo aqui você tinha deslocamento em metros. E aqui força em newtons. Cara, se aparecer uma questão dessa para você, você não pode errar. Aí o aluno fala, não me desafie, né? Você não sabe, você não conhece minha caminhada, padrinho. Eu sou o tipo de cara que acerta a somatória e erro na hora de somar os números da somatória. Porque eu sou especial, entendeu? Beleza? Aí ele fala assim, ó, considerando o gráfico, o trabalho total realizado no deslocamento em 8 metros em joules é pela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olha aqui, ó. Isso aqui é a força, esse aqui é o deslocamento. Trabalho, nessas situações onde a força varia, ele é aproximadamente a área. Certo? Então, o que você tem que fazer aí para sair dessa situação? Simplesmente isso. A pessoa que erra uma questão dessa daí é porque ela realmente não estudou nada, me deixa, seu nazista, não quero, seu psicopata. Né? Fala. Justo. Mas aqui tem um jutsu mais aprimorado ainda, a mim. Quando eu fiz, eu calculei desse daqui e vi quantos iguais a eles tinha aqui dentro. Mas não é melhor? Cara, é por isso que as pessoas batem nela, ela merece. Porque tem gente que apanha e é bullying, tem gente que apanha e é justiça. Se você contou, aqui tem, em termos de cálculo de área, 2 vezes 20. Nossa, babei dentro da máscara, isso foi nojento. Mas o duro é quando você gorfa, você comeu uma coisa indigesta, aí você dá aquele gorfo, fica na máscara, você suga e passa o resto do dia com a máscara. Você concorda? Nossa, agora virou competição lá no fundo. Eu consigo. Ó, a Ilha da Macacada. Olha para mim aqui, ó, Valdivino. Eu me senti no Pokémon agora, porque apareceu uma situação sem controle, eu puxei a Pokébola, Valdivino, eu escolho você. Aí viu o Valdivino. O que está acontecendo aí nesse bagulho? Pode falar, Val. Eu tô? Aí. Ô, mas vocês têm noção que vocês vão perder, mano? Vocês têm noção? Vai ser professor quando vocês vão perder.
Do Amin vai dar trabalho pra gente. Olha o tamanho do guri. Eu não sei jogar futebol. Não sei. Eu não sei fazer assim, embaixadinha. Nossa, mano. Você antes dos 20 anos já tá com seu personagem, sua ficha de personagem. Foi o que eu falei, 40. Verdade, verdade. Desculpa. Ó, 2, 20, 40. Aí, ó. Quantos tijolinhos iguais tem aqui, ó? Claro. São 8, cada um deles equivalendo a 40 joules. Faz sentido? Bem mais prático, né? Resposta correta, letra D de hoje em diante, não quero ser paraninfo de turma nenhuma. Quarta. Real mesmo, 2. Você tá vendo esse pacote de bala que tá aqui na minha pasta? Ó, Falciane, Falcilene, Falcineide. Tudo bom. Beleza. Era zoeira. 5 reais. 1 milhão de reais. Ah, dona de casa. É. Não, isso é sacanagem. Iludir o coração da pessoa e falar, você acreditou! Mas é o Vitor! Aí sai o cara chorando, o pessoal jogando ovo podre. Um guindaste transporta uma viga de um ponto de 12 metros de altura até o chão. Ou seja, a viga está lá no alto, o guindaste vai descer a viga. Fechou? Está acompanhando aí a questão ou não? Os gráficos mostram o comportamento da energia cinética e da energia potencial ao longo do deslocamento. Então, o que você tem aí? Você tem um gráfico onde você vê que a energia potencial está grandona, está no valor de não sei quantos K, mas aqui de baixo. Vou botar em K, tá, pessoal? Que eu não vou botar esse tanto de 0K. Aqui vai ser 12K. Aí tem um monte, 10K. E vai descendo. O importante é esse aqui embaixo, ó. 2K, que está casado com 10 aqui, ó. E esse 12K está casado com 2. E esse aqui é um gráfico de distância, deslocamento em metros, e aqui a energia em joule. Não é isso? Só que esse aqui é de energia potencial. Se liga só. Aí do lado ele deu um outro gráfico. O que falava esse outro gráfico aqui? Energia cinética por distância. Muito obrigado que tem alguém acordado em casa. Nossa, momento Globo Rural. Meu amor, é que você está presente, você não está em casa, dá licença? Ah, vai. Meu amor, para chorar tem que ter sentimento.
Sua máquina assassina. Nossa senhora, cala a boca, brasileiro. E começou o momento de xenofobia. Tá, esse lado de lá nem interessa. Ó. No Gente, já vou dar as balas para vocês. Espera um pouquinho. No deslocamento de 2 metros a 10 metros, o trabalho realizado pela força dissipativa em Joule foi igual a quanto? Jovem, vocês lembram que eu falei que o trabalho era a variação da energia cinética? Na verdade, o conceito mais amplo disso, o trabalho é a variação de qualquer energia. É que a gente dá muita ênfase na energia cinética, mas se variar a energia potencial, energia elástica, energia potencial gravitacional cinética, qualquer energia que variar no sistema é fruto do trabalho. O aluno, ele tem na cabeça dele que ele fala, vou calcular a área de novo. Calma. Eu calculei trabalho quando eu estava lidando com uma situação. Vou dar um zoom aqui, que ninguém deve estar vendo bagaça nenhuma. Eu calculei área quando eu estava lidando com força e deslocamento. Amém? Amém? Então, olha o que acontece. Aqui eu tenho energia e deslocamento. A área não é nada. Percebeu a armadilha ou não? O que você vai fazer para sair? Fala. Ah, tá. Eu achei que tinha alguém em casa que tinha engasgado. Então, olha lá. Energia cinética e distância. Para que servem esses dois gráficos? Para você ver. Axel, olha para mim. Em 2 metros, você tem isso aqui de energia potencial gravitacional e nesses mesmos 2 metros, você tem uma energia cinética de tanto ali, 2K no caso. Está acompanhando o raciocínio? Em 10 metros, você tem tanto de energia potencial e aqui em 10 metros, você tem tanto de energia cinética. O que você vai fazer? Você vai comparar todas as energias que ele tinha em 2 metros, somar, ver todas as energias que ele tinha em 10 metros e somar. Vai dar uma diferença. Essa diferença é o trabalho das ações dissipativas aí. Deu para entender? Porra nenhuma, fala a verdade. Eu já consegui, vai fazendo aí, é que nem lava-jato. Vai lavando aí, daqui a pouco eu vejo, ó. Pessoal, não é área. Não estou falando de uma situação de área. Já esclareci isso ou não? Eu estou te dizendo que quando ele estava na marca de 2 metros, ele tinha 12K de energia potencial. Fez sentido? Nesse mesmo momento, quando ele estava em 2 metros, ele tinha 2K de energia cinética. Energia total do sistema. Oi, gente, tudo bem? Eu estou vendendo são 5 panos de pratos por R$10. Aqui ele tem 12K, aqui ele tem 2K. Quanto que ele tem de energia? 10K? 14K. 14? Professor, mas ele ao entrar em movimento não... Sim, mas ao entrar em movimento ele não deveria gastar esses dois parte de energia potencial para converter em cinética? Irmão, não. O gráfico está monitorando para você, segundo a segundo, em tempo real, o que acontece com energia potencial e energia cinética. Você está pensando em transformação. Ele está falando para você, constatando que em 2 metros ele tem 12K de energia potencial, não está falando de transformar nada. E nesses mesmos 2 metros, ele tem 2K de energia cinética. O gráfico está te falando isso. Você está querendo transformar, e o gráfico é em tempo real. Deu para entender? Entendi. Justamente. Ele pede entre 2 e... Vamos pensar? Em 2 metros. Dá para ver ali? Mais ou menos. Quando D vale 2 metros, ele tem 12K mais 2K, ou seja, 14K. GG. Quando o deslocamento já está em 10 metros, ele tem
4K. 2K. E quanto que ele tem aqui? Os mesmos 2K, porque o sistema mantém a energia dele constante. Constante. Obrigado, Darth Vader. Ele pergunta: quanto vale o valor da energia dissipativa, o trabalho das forças dissipativas? Olha, queridão, se você leu isso aqui corretamente e entendeu que ele tinha 14K e caiu para 4K, alguém dissipou no sistema 10K. Resposta correta, letra... Dava o quê? Ah, dava. E você sabe o que eu vi, cara? Não sei se vocês notaram, com certeza vocês notaram. O Braille agora virou um site pago. Maravilha. Tem questão, pessoal, ó, eu vi uma questão igual a essa que o cara modificou o gráfico. As mesmas coisas e ele colocou o 12 aqui e botou o 10 aqui. Ou seja, ele fez 12, 10, 8, ele mudou um detalhe. O aluno, ele vai na louca e mete a boca. E, não, essa aqui é igual, pau. Vai errar a questão. Então, eu já estou advertindo vocês, aí o pessoal que é amigo do Internet Explorer e do Chrome, né? Que antes de abrir o caderno, abre o Chrome, né? É que você vai ver muitas questões aí que são muito parecidas, mas não se tratam do mesmo contexto. Beleza? Ficou claro, pessoal, essa questão? Posso colocar uma dessa na sua avaliação? Não? De tijolinho em tijolinho. Ó, questão de número 4 da página 251. Enem 2019. Vou deixar você ler essa questão enquanto eu entrego as balas. Bala. Você vê que o esquema de fraude, compra de voto existe até quando você não ganha. O Di Lopes fez uma piada dessa e tomou um processo. O Di Lopes fez uma piada ridícula, cara. E eu não gosto. Assim, para mim, eu falar, o humor não tem limite. O humor tem sim. Vou mutar aqui, ó. Tomou um processo. Mas na internet, irmão, não tem isso. Tudo é distribuído, mano. 3 balas. 3 bullets. 3 bullets. Give me your hand. Show me your hand. 3 bullets. Olha o nome da bala, Zazá. Eu achei que você ia estar fazendo um exercício e você está lendo um best-seller chamado... Puta, esse filme é triste. Chorei, 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 chorei. Meu Deus do céu. Chorei que eu precisei fazer transfusão de sangue. Nada. Não sei, de água. O que quando chora muito, o que transfere?
3 balas. 3 balas. Agora você está reclamando que tá dura. Eu dei uma bala para você, seu coração é tão ruim que você nem reparou. Cara, seu cabelo é muito massa. E eu peguei com a mão limpa, fica tranquilo. Cara, por que vocês põem as duas mãos? Vocês têm esperança que eu vou fazer assim, rá, e bombom, e uns 2 salgados, e um ovo cozido? Eu não vou fazer isso. Final da aula vai ter um choquito para vocês. A mim. Você tá doido? Vai ser a guerra civil. Olha o Lucas escolhendo as balas que eu mandei ele passar para mim. O Brasil não tem solução. Mano, o cara mostrando as 3 balas sabor cocô pro amigo. Era no Harry Potter que tinha bala com gosto de cera de ouvido? Ninguém viu. Já dei pra você? Olha que eu já dei pra você. Eu tava bêbada, mas eu lembro. Vão o quê? Mano do céu, que tristeza, cara. Ah! Solta! Rosa. Cara, não tem bala roxa. Calma, calma. Calma, gente. Eu nem vi essa bala roxa até agora. Você já ganhou a bala? Ganhou sim. Falciane, acabei de dar pra você. Ah, tá. Então. Deve estar dentro da boca. Botou as 3 dentro da boca. Ó. Ai! Sai, essa louca! Já pegou? Já. Beleza? It's over. Nossa, bom se ela cai. Bate a boca, vou os cacos do aparelho no chão. O Lucas, ele pegou e separou as 3, né? Falou, essas aqui tem sabor de pé sujo, cera e canto de escola. Beleza. Piso de rodoviária. Nossa. Ó, vou responder a pergunta da nossa amiga Rafinha. O que essa questão fala aí que caiu no Enem? Vocês verem que o que eu estou falando, a Axa já sumiu dali, já teletransportou e está de novo de costa para mim, fofocando pesado ali, ó. Ali a língua chega a fazer assim, ó. Axa, eu gosto tanto de você, senta ali. Você não estava sentada ali, baby? Então senta, amor, você é tão linda. Aham, e você pulou. É o parkour na escola. A pessoa vai pulando cadeira, bate o pé na parede, volta. Jovens, olha para mim aqui. Essa questão caiu no Enem de 2019 e ela fala de um maluco aí que estava querendo fazer uma arminha. Todo mundo acho que já brincou com essa arminha. Eu acho que é isso mesmo. Não, de chumbinho é outro conceito. E não é brincadeira a arma de chumbinho. E furou o ombro do Lázaro. Não, questão 4. O que ele fala aí, ó? Que ele pega um brinquedo. Oi? Oi, de casa. Ele pega um objetinho e ele... A mais brisada, dá tchau para quem não existe. Ela empurra o objeto contra uma mola e o objeto sai com uma certa velocidade. Todo mundo aqui acho que já brincou com esse tipo de coisa. A pergunta é, o maluco que está fazendo lá o projeto, ele deseja fazer um brinquedo mais potente, com força suficiente, né, com uma situação de mola suficiente para propelir o brinquedo com uma velocidade 4 vezes maior. Entendeu? Vocês leram, pelo menos? Isso.
Vocês chegaram de pegar um tempo que tinha uma caneta que dava choque, era muito bom. Aquilo era muito bom. Um projetista... Ah, eu vi a tradutora. Não, peraí. Você está traduzindo o que ela falou, porque eu não entendi nem você, nem ela. Tá, vai no banheiro já já. Deixa eu só explicar aqui. A guria de máscara, fanha, chupando bola, vou entender o quê? Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, gente, olha para mim. Para isso, ele utiliza uma mola em um trilho, onde o atrito pode ser desprezado conforme a figura. Todo mundo viu aí o desenhozinho? Eu não vou fazer isso aqui, que eu não sou Elis. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve. Pessoal, o que está acontecendo aí nesse bang aí do bloquinho preso dentro da arma aí? Como é que chamava essa coisa? Nerf. Né? Você concorda que à medida que eu vou comprimindo esse bagulho, toda energia potencial elástica vai se transformando em energia cinética? Sim ou não? Axa, para quieta, meu amor. É o 4º lugar que eu vejo você em uma aula de 40 minutos. Aí tá frio, aqui tá quente, ali tem a menina, no fundo tem o Amin. Aluno nômade. É a portabilidade. Jovens, o que vai acontecer aqui? A energia potencial elástica, como que ela é calculada? Eu já falei aqui? Já. Quando eu pergunto, eu sou safado. Eu sei que eu já falei. K x ao quadrado sobre... professor. 2, fala. A turma A, o senhor não falou, não. A turma A, eu não falei? Não, falei, não tenho nada anotado. Não falou, não. Falei. Não tenho... Não era a aula que você ia passar a sexta, a gente perdeu? K(x) sobre 2. Beleza? Passei. K(x) sobre 2. E a energia cinética, como é que é? Isso, a fórmula clássica que eu usei lá no TEC, né? mv² sobre 2. Já teve uma coincidência aqui. Qual que é a coincidência? Eu fiquei com Kx², mv². Amém? Tá. O que me é interessante? Essa questão me foi colocada para eu estudar o quê? A velocidade do bloco. Tem como eu isolar matematicamente essa velocidade aí ou não? Tem, não tem? Faço isso muito bem, Axa. Quando você fica isoladinha, prestando atenção, dá certo. Ó. Kx² sobre m é a velocidade ao quadrado. Até aqui nós entendemos? Tem como eu isolar, deixar o V em evidência melhor ainda? Tiro a raiz do primeiro membro, né? Do primeiro termo. Que dia que é hoje? Beleza? E agora, dá para tirar alguma coisa daí? O que dá para tirar? O X. O que eu concluo dessa minha visão final aí do bagulho? Eu concluo que se eu quero aumentar a velocidade 4 vezes, como é objeto aí, né, objetivo do projetista, se eu quero aumentar a velocidade 4 vezes, uma possível solução seria... Aumentar a deformação 4 vezes. Aumentar a compressão da mola. Aumentar o X 4 vezes.
O x que é a deformação da mola, sim ou não? Se eu aumentar esse cara 4 vezes, eu vou ter uma velocidade também 4 vezes maior. Tem essa alternativa aí para você ou não? B. Letra B. Você acredita que essa questão caiu no Enem? É uma questão de teoria. Beleza? Difícil. Vou fazer uma outra questão bonitinha aqui, que é a questão de número 5. Já está na sequência aí. Tanto faz, vocês veem ali. Essa aqui também não caiu no Enem, mas poderia cair. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acho que é isso. Um plano inclinado de 5 metros de comprimento é usado como rampa para arrastar uma caixa de 120 quilos para dentro de um caminhão, que está numa altura de 1,5 metro, como representa a figura. Então, e o maluco fala que essa rampa tem 5 metros. Pensa numa rampa grande. Beleza? Ah, e a caixa tem uma... Não, não. ...120 quilogramas. Beleza? Olha que legal essa questão. Considerando que a força de atrito cinético entre a caixa e a rampa seja de 564 newtons, o trabalho mínimo necessário para arrastar a caixa para dentro do caminhão é... Ó, uma questão que você vai bater. A guria já tem problema, ela passa e dá um soco no umbigo da guria. Jovens, vamos prestar atenção. Se eu tivesse aí uma situação de ausência de atrito, você concorda comigo que para colocar essa caixa nesse patamar mais alto aqui, ó, na ausência de atrito, eu teria que simplesmente combater a ação da... Pode falar. Gravidade. Eu seria apenas responsável por vencer a ação da gravidade. Ou seja, compensar a ação do trabalho da força... Vamos, gente. Potencial Trabalho da gravitacional. força-peso. Como é que eu calculo o trabalho da força-peso? Massa vezes gravidade vezes a... Altura. Altura, mgh. Ó. Trabalho do peso é a força-peso vezes a distância que ele tem que andar. Como é uma distância vertical, a gente geralmente chama de H. E o peso é massa vezes gravidade. mgh. Coincidentemente, é o cálculo da energia potencial Gravitacional. Tá vendo? Quando eu ergo alguma coisa, eu trabalho sobre ele indo contrário à ação da força peso. Tá vendo que faz sentido? Então, se não tivesse atrito, o bagulho seria 120, já estou fazendo direto aqui, 120 vezes 10 vezes o H. Quanto que é o H aí? Ele fala que é uma altura de 1,5 metro. O H. 1,5. Esse produto aí daria... Ai, meu Deus, 1.200. Olha como é que eu penso. Ó. 1,5 vezes 1.200. 1.800. Beleza, GG.
Só que eu tenho um outro problema aí na minha vida. Não é uma situação de ausência de atrito. Esse filho da mãe falou que entre o bloco e a rampa tem ainda um atrito cinético. Muito bem, vamos retomar aqui. Calculando o trabalho do atrito. Trabalho do atrito. Como que eu calculo esse trabalho do atrito, jovem? Tem fórmula? Força vezes deslocamento? Força vezes deslocamento de novo. Fat vezes o deslocamento. Quanto que deu de Fat? Ele deu? Ele deu o valor do Fat ou não? 500. Sim. Por qual distância a caixa foi empurrada para subir a rampa? 5 metros. 5 metros. Se eu fizer 5 vezes 564... 2.820. 2.820. Ora, então esse cara, para erguer essa caixa, ele vai ter que vencer a gravidade, tá aqui o trabalho que vai dar, sim ou não? E vai ter que vencer a ação do atrito. Eu tenho que fazer mímica, eu dou aula em Libras. O atrito, faz sentido isso que eu estou falando? Então, o que você vai fazer com esses dois valores? Você vai somar. Isso, aí vai ter um valor aproximado aí, né? $4.620. Deve ser letra E, 4.534. Vou mudar a tela aqui, porque eu já não tenho mais quadro ali. Se não tiver o quê? Sim, sim. Mas ele menciona aproximadamente ou não? Então, na verdade, olha o que deve ser. Lá em cima ou não? Trabalho do FAT mais o trabalho do peso. 2.820 mais 1.800 vai dar quanto? 4.580. Não, zero com zero. 4.620. 4.620. Ah, tá, melhorou. 4.620 joules. Por aproximação, deve ser a letra E. Sabe o que deve ter ocorrido aí? O cara deve ter usado a gravidade como 9,8. Mas perceba, não compensa eu fazer essa questão com 9,8, percebe? Porque as contas vão me levar muito mais tempo. É melhor eu fazer com 10 e ter bom senso na resposta. Percebeu? Ah, mas eu queria que desse em cima. Irmão, o negócio é dar, é bola na rede. Você tem 3... Não. São 3 minutos por questão. Sabe? A pessoa, mas eu tenho toque. Mano, deixa o seu toque para depois da prova. Talvez se fizer com 9,8, dê em cima. É isso mesmo. Beleza? Dê em cima é ótimo, né? Os caras estão com ideia fixa, que os caras estão assim, ó. Tchau para vocês. Até o próximo capítulo de Boruto. Amanhã é o terceiro tempo. Fala. Tá certinho, né? Mas você vê que questão safada? Isso que eu falo para você é a questão. Se é a questão, o artigo é a. Então é safada. Se você for fazer isso aqui com 9,8, essa conta vai ser muito mais detalhada, concorda? E você não quer perder tempo com isso, amém? Já que você gostou dessa matéria e mandou e-mail para mim pedindo mais exercícios, professor, eu gostei muito, eu quero fazer mais. Eu falo, não, se você quer mais, então toma, Brazers. Então olha aqui, ó.
Cara, eu tô me esforçando para fazer um negócio de trabalho de energia. Tá a menina desenhando um corpo humano ali. 2, 3, 4, 5. Use com sabedoria. 6, faltou um. Passa, amorzinho. Obrigado. Todos pegaram a folhinha? Pessoal que está em casa, pegou a folhinha? Vou falar para vocês, ó. O Vargas até agora não chegou ali, eu tô falando, ó. Eu coloquei mais essa lista porque, pessoal, esses bagulho de trabalho, meninas, trabalho e energia é um assunto muito recorrente no Enem. Eles amam falar de energia e tudo, se você sabe pensar a respeito da situação. Então, e eu achei os exercícios da apostila meio aleatórios, sabe? Um atirou para cima, um para baixo, um para o lado. Aí eu preparei essa lista que eu roubei da internet com 15 questões, tá? Eu queria que você desse uma olhada aí, porque é um assunto bem importante. Próxima aula eu vou falar de potência. E aí a gente já encerra essa apostila 4, amém? Ô, Glória, meu sonho. Aí quer ver que amanhã vai cair um meteoro na minha aula? Fica olhando. Tchau. Oi? Eu vim de sunguinha?
Oi. Oi. Teste. Beleza, galera de casa, bom dia para vocês aí. Estou compartilhando a tela já, tá? Hoje o assunto vai ser eletroquímica. Pode deixar aí. Pilha/eletrólise. Vamos que vamos. Nossa, a luz do Data Show tá com a luz meio fraca. Vamos que vamos. Ô, galera, vamos lá? Bora. Por que a câmera tá virada pro lado de lá? Alguma coisa especial para essa câmera tá torta? Ah, deram um bicudo na câmera. Tipo, agora sim. Tô olhando, tá tudo torto aqui. O que aconteceu, gente? Vamos lá. Galera, seguinte. Hoje a gente vai iniciar o assunto eletroquímica. O que eu posso adiantar para vocês? Vai cair uma questão no Enem, ou desse ano, ou do ano que vem, não sei quando que vocês vão fazer o Enem, se vai ser em novembro agora, ou se vai ser em janeiro, mas vai cair uma questão do Enem para vocês, no próximo Enem, sobre este assunto. Tá? Vai ter uma questão sobre esse assunto. Então, atenção a esse assunto, ele é importante. Assim como eu falei para vocês, termoquímica. Caso tenha vestibular da UFGD, vai ter uma questão falando sobre termoquímica. É fato. Independente de quando vai ser a prova do Enem, vai ter uma questão falando sobre eletroquímica. Lembre-se disso sempre. Nesse caso, então, galera, vamos lá. Deixa eu acertar aqui a bagaça. Quando a gente fala em eletroquímica, a base vai ser as nossas aulas anteriores. Oxidação, redução, potencial de agente oxidante, agente redutor, reações de oxirredução. Isso vai ser a base desse assunto. Por quê? Porque na eletroquímica nós vamos estudar, num primeiro momento, reações químicas que produzem eletricidade. Em um segundo momento, nós vamos estudar a eletricidade fazendo com que reações químicas ocorram. O exemplo que está aí para vocês é exatamente uma pilha. Então, gente, quando você olha para uma pilha, não é difícil isso, você sabe que temos um polo positivo e um polo negativo. O que acontece dentro da pilha para que ela produza eletricidade? O que acontece lá dentro são reações químicas. Então, a pilha nada mais é que um recipiente aonde dentro dele está acontecendo uma reação química e esta reação está produzindo eletricidade. Assim como existem reações que produzem calor, existem reações que produzem corrente elétrica. E é isso que nós vamos estudar no assunto eletroquímica. Mas eu também posso usar a corrente elétrica para que ocorra uma reação química. Exemplo, uma eletrólise. Se você se lembra, o alumínio, o metal alumínio, ele é obtido a partir do óxido de alumínio. Vocês ainda não estudaram óxido, vocês estão estudando ácidos e bases. E depois, posteriormente, vocês vão ver os sais. Mas o óxido de alumínio, ele é encontrado na natureza na forma de bauxita. Esta bauxita é o minério de onde nós extraímos o alumínio, para fazer latinha de refrigerante, para fazer estruturas de alumínio em geral. Esse alumínio, ele é produzido por um processo chamado de eletrólise, onde eu uso a corrente elétrica para quebrar essa ligação oxigênio-alumínio e, a partir daí,
eu consiga produzir o alumínio sólido e, claro, liberar o oxigênio. Então, eu uso uma corrente elétrica para que essa separação aconteça. Dois casos, então. Reações químicas que produzem eletricidade e o uso da eletricidade para que ocorra reações químicas. Isso é o que nós vamos estudar neste assunto aí, que é a eletrólise. Está uma festa esse negócio aqui também, hein? Não, esse barulho é daqui do pendrive. Ora ele conecta, ora ele desconecta. O barulho é daqui, ele está desconectando. Mas aí quando ele desconecta, o fato... Oi. Vai ser o jeito. Não tem problema, pode ficar aqui também. Não vai mudar muita coisa, não. Beleza. Nesse caso, então, esta relação aí entre reações químicas e eletricidade, nós vamos chamar de eletroquímica. A área da química estuda essa geração ou consumo da eletricidade. Primeiro ponto, vamos lá. Isso costuma cair em prova. Caía em prova mais antiga, essa pergunta, que era, quando uma reação química de oxirredução espontânea, reação espontânea, ela ocorre, produz energia elétrica. Nesse caso, nós teremos uma pilha. Gente, tudo bem para vocês que para a pilha funcionar, você não precisa fazer esforço nenhum? É só você colocar ela no equipamento e a coisa vai funcionar? Essa é a ideia. A pilha, ela se dá por uma reação de oxirredução espontânea. Você não precisa fazer esforço algum para a pilha começar a funcionar. A gente vai ter ali dentro alguém doando elétron, alguém recebendo elétron, enquanto esse elétron passeia de um lado para o outro, corrente elétrica está sendo produzida. Então, quando uma reação química ocorre de forma espontânea, produzindo eletricidade, nós temos o que vocês conhecem como pilha. Agora, quando eu preciso de uma corrente elétrica para que uma reação química ocorra, nós temos o que nós chamamos de eletrólise. Tudo bem até aqui? De boa? Sim ou não? Bem, dentro dessa linha, a gente vai falar agora da chamada pilha de Daniel. Se você compreender esta pilha, a gente vai ver com calma o passo a passo dela, o seu caminho será mais tranquilo durante todo o processo. Então vamos lá. Para começo de conversa, por que pilha chama pilha? A pilha tem esse nome pelo fato de Alessandro Volta ter pego uma base de madeira, um cabinho de madeira, e ir empilhando plaquinhas de cobre e zinco. E entre essas plaquinhas tinha algodão com NaCl. Algodão embebido em solução de NaCl. Quando Alessandro Volta empilha estas plaquinhas, ele consegue produzir eletricidade. Por isso que a gente hoje tem o que a gente chama de pilha. Porque é assim que foi a primeira pilha. Empilhou essas placas para a produção de eletricidade. Mas quando a gente vai estudar esse assunto, a pilha mais famosa é a pilha de Daniel. Essa é a mais famosa. Galera que está lendo o livro do menino do pijama listrado, leia de forma discreta. Abre a apostila, bota o livro dentro, de chavado, faz de conta que você está prestando atenção na aula. Vamos lá. No caso da pilha de Daniel, como é que vai funcionar isso daqui? O processo central, a ideia central, ela é a mesma. Oxirredução.
Nesse caso, só para você entender, eu tenho zinco, tudo bem que o zinco tem NOx 0, beleza. Sulfato de cobre. Sulfato de cobre, o cobre tem NOx mais 2. Por quê? Porque o sulfato tem NOx menos 2. Quando você olhar para o produto, agora eu tenho cobre 0 e agora eu tenho zinco mais 2. Tudo bem o que está acontecendo aqui? Então, neste caso, o que está rolando? Está rolando o seguinte, você tinha zinco 0, que vai virar zinco mais 2 e que vai liberar 2 elétrons. Beleza? Está tranquilo para vocês isso. Já vimos isso nas aulas anteriores. E o que está acontecendo com o cobre? O cobre, que era mais 2, ele ganha 2 elétrons, formando cobre 0. Tudo bem até aqui? Aí que está a grande sacada. O que está acontecendo aqui é que os 2 elétrons que estão saindo do zinco, eles estão indo para onde? Para o cobre. Imagine se eu tivesse o zinco ligado por um fio ao cobre mais 2. Os elétrons que saem do zinco, eles passariam pelo fio até chegar aonde? No cobre. Opa! Elétrons em movimento, corrente elétrica. Então, é assim que aquela pilha funciona. Não é cobre-zinco, tá? Mas é ali, ó, você tem um polo negativo, de onde os elétrons saem, você tem ali um metal doando elétron, e do outro lado você tem um metal recebendo. Quando você coloca a pilha no fio, o fio vai ser exatamente o trajeto que os elétrons vão fazer. E ele vai fazer o circuito funcionar. Essa é a ideia. Então, o conceito de pilha é exatamente esse. Dentro dessa linha, só para você visualizar, o zinco tem 2 elétrons na última camada e o cobre precisa ganhar 2. O zinco vai doar os elétrons para o cobre mais 2 vai virar cobre 0 e o zinco 0 vai virar zinco mais 2. Ficou visível isso? Beleza? Visualizaram o movimento do elétron que vai ser responsável pela geração da eletricidade? Dentro da linha, Daniel, então, percebeu que esses elétrons poderiam ser transferidos do zinco para o cobre por um fio condutor. Automaticamente, esse movimento produz a corrente elétrica. Então, o que Daniel fez? Ele montou essa pilha. Isto daqui é uma pilha. Se você montar na sua casa, ela vai funcionar, de boa. O que você tem aqui, então? Exatamente um desenho daquilo tudo que a gente viu. O zinco, a placa de zinco, o metal zinco, ele vai fazer o quê? Vai doar elétron. O elétron vai passar por esse fio, vai gerar a eletricidade, e esse elétron vai vir para o cobre. Só que aqui eu tenho cobre 0. Então esse elétron não vai vir para o cobre 0, porque o cobre já está 0. A minha placa de cobre, ela estará mergulhada em uma solução de cobre. Assim como a minha placa de zinco está mergulhada em uma solução de zinco. O que vai acontecer, então? O elétron que sai daqui, ele vai descer, passar pela placa, e ele vai encontrar o cobre mais 2. O que esse cobre mais 2 está querendo? Ganhar o elétron. Então, esse cobre mais 2 da solução, ele ganha os 2 elétrons e vira cobre 0. Visualizaram isso? De boa? O que vai acontecer, então? Vamos lá. Observações que precisam ser feitas. Primeira observação. O eletrodo de zinco, ele vai sofrer desgaste. Está claro isso? Ele não era zinco metálico? Ele não vai virar zinco mais 2? Então, vai diminuindo a placa de zinco. Não, então, peraí. Então, se essa placa de zinco for sofrendo desgaste, a minha pilha vai ficando mais fraca. Isso.
Ah, então se essa placa de zinco corroer toda, a minha pilha acaba. Exatamente isso. Eu não tenho mais metal fornecendo elétron, acabou. Então a pilha acabou. Estão conseguindo visualizar isso? Então o zinco vai doando o elétron, vai virando zinco mais 2 e o zinco mais 2 vai caindo ali dentro. Do lado de lá, o que vai acontecer com a placa de lá? Ela vai perder massa ou vai ganhar massa? Ganhar massa. Por que ela vai ganhar? Porque os elétrons que estão chegando do lado de lá vão formando mais cobre zero e a massa da placa vai ficando cada vez maior. Isso já foi perguntado em prova e ainda é perguntado. Qual placa aumenta de massa? Qual placa tem redução de massa? Não se esqueça, o metal que está oxidando, então ele está doando, ele vai ter a sua massa reduzida. Se ele está doando, ele está perdendo massa. O metal que está reduzindo, que está recebendo, vai tendo sua massa aumentada. De boa até aí? Sim ou não? Beleza. Dentro dessa linha, bora lá então. Tudo bem dizer que a solução de zinco vai ficando mais concentrada? Está caindo zinco mais 2 ali, não está? O tempo inteiro. Então vai aumentando a quantidade de zinco mais 2. O que vai acontecer com a concentração de cobre do lado de lá? Vai diminuir. Por quê? Porque os elétrons eles vão catando o cobre mais 2 para virar cobre zero, a massa da placa vai aumentando, a quantidade de cobre vai acabando. Vai haver um desequilíbrio de carga. De um lado está aumentando a concentração dos cátions e do outro está diminuindo. E aí entra a chamada ponte salina. O que confunde? Então, o cuidado é esse. A placa de zinco, ela está perdendo massa para formar zinco mais 2. Diminui a massa da placa, aumenta a concentração de zinco mais 2. Do lado do cobre, aumenta a massa da placa, diminuindo a concentração de cobre mais 2. É até bem visual. Por quê? Porque se o zinco está sendo corroído, para onde está indo o cátion? Para a solução. Se a massa do cobre está aumentando, está vindo de onde esse cobre? Da solução. Então, eu estou tirando o cobre da solução para formar cobre zero, e eu estou jogando o zinco na solução para formar zinco mais 2, para o elétron sair e ir para o outro lado. Por isso que entender o processo é mais fácil. De entender que o zinco está oxidando, está doando elétron, e o cobre está reduzindo. Dentro desse desbalanço de cargas, nós vamos ter a chamada ponte salina. A ponte salina é o algodão embebido com sal de cozinha, aonde eu tenho cátions e ânions. Por quê? Porque eu estou falando de um sal. Vocês já chegaram em sal. Já. O ânion do sal ele é derivado da ionização do ácido, e o cátion do sal é derivado da dissociação da base. Ácido mais base formando sal e água. Então, um sal, ele é nada mais, nada menos que um composto iônico formado por um cátion e um ânion. Isso é um sal. A partir do momento que eu tenho sal aqui dentro, esses ânions, eles vão caindo aqui para se ligar com esse zinco e manter a concentração de cátion menor, e os cátions vão caindo aqui para compensar a saída do cobre. Isso é o que nós chamamos de ponte salina. Qual a função dela? Manter o balanço das cargas. Bem, o que a gente vai ter, então, simultaneamente rolando ali? Você vai ter a semi-reação de oxidação do zinco e a semi-reação de redução do cobre. Quantos elétrons o zinco está doando? 2. Quantos elétrons o cobre está recebendo? 2. Então, o número de elétrons bate. Número de elétrons doados é igual ao número de elétrons recebidos. Então, eu anulo os elétrons. O que vai sobrar para mim, então? O zinco metálico e o cobre mais 2. Um de um lado, outro do outro. O elétron sai do zinco metálico, ele vira zinco mais 2. Ele vai lá para o cobre mais 2 para virar cobre zero. Essa é a chamada reação global. Então, eu tenho a semi-reação de oxidação, a semi-reação de redução e a reação global.
Visível até aí? De boa. Beleza. Bora lá, então. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vocês devem estar lembrados daquele conceito de oxidação, redução, cátodo e ânodo, não estão? Lembra disso? Mais ou menos. Vamos lá. É o seguinte. Os termos oxidação, redução, cátodo e ânodo. Tudo bem? Essas palavras, você já ouviu elas algumas vezes. Não estou associando, estou só perguntando. Já ouviu essas palavras? Já. Então vamos lá. Pilha. Pilha. Polo positivo, polo negativo. A pilha não é o elétron saindo de um polo e indo para o outro? De qual polo que os elétrons você acha que eles saem? Do negativo. Lembra que cargas opostas se repelem. Então, o polo negativo é de onde os elétrons vão sair. Ó, os elétrons vão sair daqui, vão caminhar até entrar aqui. Tanto é que o polo positivo atrai as cargas negativas. O lugar que está doando o elétron. Está doando, ele está reduzindo ou oxidando? Oxidando. O polo negativo, então, sofre oxidação. O polo positivo, que está recebendo esses elétrons, está sofrendo redução. Ótimo. Até aqui tudo bem. Lembre-se, pilha é algo que custa caro. Tudo bem? Que pilha custa caro? Beleza, pilha custa caro. Isso é para você associar. Por que pilha custa caro? Por quê? Consoante, consoante, vogal, vogal. Por isso que pilha custa caro. Porque o ânodo é quem está sofrendo oxidação. O cátodo é quem está sofrendo redução. Então, galera, aqui está sofrendo oxidação, nós temos o ânodo, de ânion, de negativo. O lado de lá que está sofrendo redução é o cátodo, de cátion, de positivo. Essa é a ideia central da pilha. Os elétrons saem do ânodo e eles vão em direção ao cátodo. Lembre-se que para a eletroquímica o processo custa caro. Cátodo reduz, ânodo oxida, consoante, consoante, vogal, vogal. De boa até aí? Sim ou não? Tudo bem. Vamos lá, então. Os elétrons saem do polo negativo, que é o nosso ânodo, que é quem oxida, e vão em direção ao polo positivo, que é o nosso cátodo, que é quem reduz. Visual. E se eu for para uma prova e o cara quiser economizar espaço de folha, e ele não quer desenhar a pilha de Daniel, mas ele quer escrever, ele coloca desse jeito aqui. Isso que está escrito aqui, ó, é uma forma simples de escrever uma pilha. Como que você faz isso? Não é difícil. Não é difícil. Você vai focar o seguinte. Primeiro, você vai escrever o que acontece no ânodo, vai colocar a ponte salina e depois você vai escrever o que acontece no cátodo. É ordem alfabética. Ânodo primeiro, cátodo depois. O que está acontecendo no ânodo? O zinco 0 está virando zinco mais 2. Aqui, ó. O zinco 0 está virando zinco mais 2. É o que acontece no ânodo. O que está acontecendo no cátodo? Reduzindo. O cobre mais 2
está ganhando 2 elétrons para virar cobre 0. Esses 2 traços aqui, ó, é a chamada ponte salina. Então, toda vez que o cara quiser economizar, ele não precisa desenhar a pilha inteira. Ele só coloca essa representação. E aí você vai lembrar, ordem alfabética. Primeiro ele está escrevendo o ânodo, depois ele vai escrever o que acontece no cátodo. Então, metal 0 virando metal cátion virando metal 0. Ótimo até aí? Show! Dentro dessa linha, dá uma olhada nessa situação. Eu tenho aí uma pilha. Cobre 0 formando cobre mais 2, o que acontece no ânodo. Ouro mais 3 formando ouro 0, o que acontece no cátodo. Então você já começa a perceber que eu consigo montar pilhas com qualquer metal. Eu boto lá qualquer metal lá e vou fazer pilha com ele. O que nós vamos descobrir depois é como determinar quem é o cátodo e quem é o ânodo. Qual é o metal que vai oxidar? Qual é o metal que vai reduzir? Isso é algo que a gente vai ver daqui a pouco. Mas agora, a primeira semi-reação é o cobalto perdendo 2 elétrons, por isso cobalto menos 2 elétrons, formando cobalto mais 2. O que está acontecendo do outro lado? O ouro mais 3 está ganhando 3 elétrons, formando ouro 0. Ótimo. Galera, está visível para vocês que o número de elétrons doados é diferente do número de elétrons recebidos? Tem um cara doando 2 e um cara ganhando 3. Isso vai ter que igualar. Como é que a gente iguala isso? Multiplicando. A de cima por 3 e a de baixo por 2, para dar 6. Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar a primeira por 3, para ficar com 6 elétrons, e vou multiplicar a segunda por 2, para ficar com 6 elétrons. Agora eu tenho o número de elétrons doados igual ao número de elétrons recebidos. Não ficou? Agora eu anulo o número de elétrons e encontro a equação global. Ficou sussa? De boa? Próxima aula, a gente continua.